Miqueias, capítulo de número 4, versículo de número 5, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Vê que Deus aqui está com letra minúscula, então é falso Deus, tá? Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Mas nós andaremos em nome do nosso Senhor nosso Deus, para todo sempre. Nós vencemos uma batalha, a batalha essa de estar na presença do Senhor essa noite. Mas em vão será a nossa vinda até aqui se nós não ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Não basta somente vir até o culto. Isso é o principal. Mas nós devemos prestar atenção àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E o principal, guardar Ele, para que na semana nós venhamos colocar em prática. Amém? Então, a partir desse momento, não se dispersa por nada, para que você venha ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Aqui, nós estamos no Velho Testamento, livro de Miqueias. Toda vez que eu leio o Velho Testamento, eu louvo muito a Deus por eu não ter nascido nesse tempo. Porque se eu tivesse nascido nesse tempo, talvez a graça e a misericórdia do Senhor não seria dada como foi dada na minha vida. Porque aqui não tinha meio termo, igual nós vemos hoje, né? Às vezes nós trocamos o estar na casa do Senhor por várias coisas. Aqui era diferente. Você não quer servir a Deus? Então, amém. Você vai arcar com as suas consequências. Hoje não, hoje nós agimos pela graça e misericórdia. Hoje nós erramos, pedimos perdão para Deus, amanhã se levantamos, estamos aqui de novo. Depois de amanhã pecamos de novo, se levantamos, pedimos perdão para Deus. E assim nós andamos, dias após dias. Mas aqui no Velho Testamento não era assim. Era sim, sim ou não, não. Ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. E eu louvo a Deus pela minha vida e pela sua, por nós não ter nascido nesse tempo, porque senão as coisas seriam diferentes da forma que nós levamos o servir a Deus no dia de hoje. Amém? E quando você estiver em casa ou orando, glorifique a Deus por não ter nascido nesse tempo, porque senão, da forma que nós servimos a Deus no dia de hoje, no Antigo Testamento era completamente diferente. Mas louvado seja Deus porque nós não nascemos nesse tempo. Nascemos no tempo da graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Aqui, irmãos, nós vamos ver uma passagem de Miqueias, a qual ele diz que cada um está andando conforme o seu Deus, né? Louvando o seu Deus. Nós sabemos que hoje existem muitas pessoas louvando os seus deuses. Aqui está em letra minúscula, então está falando falsos deuses, né? Muitos estão fazendo o seu Deus uma escultura, outros casas, outros carros, outros diversas coisas, festa, balada, diversas coisas. Cada um está ali adorando o seu Deus. Mas presta atenção à graça e à misericórdia do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua. Eles estão adorando falsos deuses. Mas nós que estamos aqui essa noite, pela graça e misericórdia do Senhor, os nossos olhos foram abertos e nós não estamos adorando a falsos deuses, mas sim o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, a qual estamos aqui essa noite para adorar e glorificar a Ele de todo o nosso amor, de todo o nosso entendimento. Amém? E aqui no livro de Miqueias, essas mesmas palavras nós vamos encontrar no livro de Isaías. Olha que interessante. As mesmas coisas que Miqueias está falando aqui, você vai encontrar também no livro de Isaías. Por que nós vamos também encontrar no livro de Isaías? Porque eles viveram no mesmo tempo, serviam ao mesmo Deus. Então eles falavam aquilo que o Senhor colocava no coração deles. E a mesma coisa que Miqueias está falando aqui, Isaías também falou da mesma forma para o povo. Aqui havia uma separação do povo que servia a Deus. O povo estava separado. E a palavra de Deus diz que aquele que não se ajunta, se espalha. Louvado seja Deus que essa noite nós não se espalhamos, mas sim aqui se ajuntamos pela graça e a misericórdia do Senhor. E se ajuntamos para quê? Para louvar ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso,
a qual permitiu que nós viéssemos estar aqui essa noite, pela tua graça e tua misericórdia. Mas aqui Miqueias está alertando um povo que eles preferiram servir a falsos deuses. Aqui Miqueias está sendo usado para juntar o povo de Deus novamente, para colocar o povo ali na verdade, não andar errante como eles estão errando, uns adorando imagem, outros adorando casas, outros adorando luxúrias, outros adorando diversas coisas. Mas Deus vai usar Miqueias para falar para esse povo que cada um daqueles que estavam ali se afastando estava adorando os seus deuses, glorificando os seus deuses com letra minúscula, os falsos deuses. Mas que eles, que era separado pelo Senhor, eles que era separado por Deus, eles não poderiam fazer parte dessa minoria, mas sim deveriam estar na presença do Senhor. Mas não um dia, não uma semana, não alguns anos, mas para todo e todo sempre. Às vezes queremos servir a Deus por um tempo, né, irmão? E depois queremos se afastar do Senhor. Como nós estamos no tempo da graça e da misericórdia do Senhor, alguns de nós conseguimos fazer isso, né? Ora servimos a Deus, depois se afastamos do Senhor, depois de um tempo voltamos à servidão a Deus, depois separamos do Senhor de novo, e assim vivemos a nossa vida. Dias estamos firmes na presença do Senhor, dias estamos longe da presença do Senhor. Aí a primeira coisa que vem na nossa mente é aqueles que estão fora, né? Aqueles que estão longe. Mas a palavra do Senhor essa noite não é para aqueles que estão lá fora. Até porque, se essa palavra fosse para aqueles que estão lá fora, o Senhor iria convencer eles de entrarem aqui e ouvir também essa mensagem. Então essa palavra é para mim que estou aqui essa noite. É para você que está aqui essa noite. Você que está pensando em se afastar do Senhor. Ou talvez já esteja afastado do Senhor. Hoje o que mais temos é isso, irmãos. Não basta somente nós virmos até a casa de Deus. Nós devemos fazer parte do corpo de Cristo Jesus. Nós devemos não mais fazer a nossa vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou para estar diante da tua presença. E muitas das vezes é difícil nós entendermos isso. Por quê? Porque não queremos deixar as nossas vontades de lado. E aqui esse povo está assim, dessa forma, não querendo fazer conforme a vontade do Senhor, mas cada um querendo fazer conforme a sua própria vontade. Imagine nós aqui sentássemos para discutir sobre algo e cada um desse a sua própria opinião. Quantas opiniões nós teríamos aqui diferentes essa noite? Várias opiniões, né? Eu ia querer uma coisa, você ia querer outra, o irmão do seu lado ia querer outra, cada um ia querer uma coisa diferente. Mas na casa do Senhor não é assim. Quem escolhe aquilo que devemos fazer é somente o Senhor. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aqui não é para ser feito a minha vontade, aqui não é para ser feito a sua vontade, mas sim a vontade do Senhor, e andarmos conforme a tua palavra. E aqui Deus está alertando esse povo. Existem muitos povos, mas cada um estão adorando os seus deuses, cada um estão fazendo a vontade dos seus deuses. Mas vós, que são um povo escolhido por mim, vocês irão adorar o verdadeiro Deus, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Então todo o tempo que nós estivermos aqui, nós estaremos para adorar ao verdadeiro Deus, o Deus que pagou um preço por nós, um Deus que nos guarda, um Deus que nos ama, um Deus que cada dia se mostra presente na nossa vida. E essa noite aqui, irmãos, Ele está falando através da tua palavra. Esteja diante da minha presença, não faça mais a sua vontade, que eu não venha fazer mais a minha vontade,
mas sim viemos fazer a vontade do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Será que a vontade do Senhor é que nós ficamos dias sem congregar, sem estar na presença dEle? Não. Será que a vontade do Senhor é que nós viemos passar dias sem ler a Bíblia, sem ler a Tua Palavra? Não. Será que a vontade do Senhor é que nós não oramos mais da forma que nós orávamos antes, quando começamos a caminhar com o Senhor? Não. Todos nós sabemos disso, né? Só não colocamos em prática no nosso dia a dia. Mesmo sabendo o que devemos fazer, nós fazemos aquilo que está ao contrário da palavra do Senhor. Amém? Alguns de nós, irmãos, aqui, muitas das vezes, vamos pedir socorro para pessoas que não têm condições de andar nem em linha reta. Mas nós, às vezes, vamos pedir socorro para tal pessoa, por achar que ela fala bem, por achar que ela é uma pessoa bem-sucedida, né? Por achar que ela é uma pessoa ali que tem uma comunicação amigável. Aí nós deixamos de pedir o socorro para o verdadeiro Deus e pedir para pessoas que não sabem nem para onde estão andando. Você está entendendo o que o Senhor está falando ao meu e o teu coração essa noite? Muitas das vezes, irmãos, nós estamos pedindo socorro em lugares errados. Esse povo estava assim, eles serviam um verdadeiro Deus, mas eles começaram a olhar aqueles que serviam a falsos deuses, começaram a observar a forma que eles andavam. Eles demonstravam ser umas pessoas felizes, assim como nós passamos hoje em alguns lugares, onde pessoas estão ali reunidas, não para glorificar a Deus, mas sim para desagradar o Senhor, fazer coisas que desagradam a Ele. Mas essas pessoas estão passando uma alegria, que para nós que estamos ali, sentimos curiosidade de saber de onde vem tanta alegria. E Deus aqui essa noite, irmãos, está nos alertando: não saia da minha presença, não procura ensinamentos em lugares que não tem como dar ensinamento, não peça ajuda a pessoas que muitas das vezes não têm condições nem de ajudar a si mesmo, mas nós estamos se achegando a essa pessoa, a pessoas, e deixamos de se achegar ao próprio Senhor, que está de braços abertos para cada um de nós. E aí, eu te pergunto aqui essa noite, mas não para você responder, mas sim para você raciocinar dentro de ti, porque o Senhor diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Se nós fôssemos se avaliar hoje, fazer uma avaliação de nós mesmos, da forma que nós estamos servindo a esse Deus maravilhoso. Não responde, tá, irmão? Não responde, só para você. Qual seria a sua avaliação de você mesmo? Observando tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui. Porque aqui, que nós estamos reunidos aqui essa noite, não tem ninguém que está começando a caminhar agora. Não tem ninguém que está aqui menos de 2 anos servindo a Deus, ou 3 ou 4 anos. Então nós já somos pessoas que já ouvimos muito o Senhor falar ao nosso coração, ao Senhor nos demonstrar aquilo que nós devemos fazer, nos ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. O Senhor nos ensina a forma que nós devemos andar aqui. Quantas vezes nós somos aqui repreendidos pela palavra do Senhor? Deus toma a cada um que sobe aqui para ministrar a tua palavra e nos repreende. Eu fico lembrando do meu começo da minha caminhada, onde ali eu queria ficar com um pé dentro da igreja e o outro no mundo. Como Deus me repreendia, irmãos.
E ali eu não ficava bravo não, eu glorificava a Deus, porque eu falava, esse Deus é verdadeiro mesmo. Ele não me aceita pela metade não, Ele me quer por inteiro, não pela metade. Oh, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. E ali quantas vezes o Senhor tomou aquele que estava ministrando a palavra e disse, você tem que escolher, ou me servir, ou servir ao mundo. Isso eu não ficava nervoso, irmão. Tá certo que eu tentava até me esconder, né? Mas eu não ficava nervoso por isso. Porque eu sabia que ali o Senhor estava me repreendendo não por o meu mal, mas sim para o meu próprio bem. Mas alguns de nós, irmãos, ainda estamos sendo meninos na fé, sabe? Pequeninos. E às vezes ficamos nervosos quando somos repreendidos da forma que estamos servindo a Deus. Saiba de uma coisa, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele não vai querer nenhum de nós aqui dividindo o servir a Ele com qualquer outra coisa. Amém? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Tá? Domingo passado eu não vim para a igreja, eu estava trabalhando. E ali eu estava orando a Deus e dizendo, Senhor, me perdoa. Deus está trabalhando no momento que eu deveria estar te adorando. Deus falou no meu coração, não adianta somente pedir perdão. Não adianta somente dizer que está arrependido. Não adianta somente dizer palavras bonitas. Eu não quero que venham ser ditas palavras hoje e amanhã volte a fazer a mesma coisa. Eu quero você na minha casa me servindo, me adorando, me glorificando, não me trocando pelo seu emprego. Se é falta de emprego que você está te faltando, você peça a mim que eu darei emprego para você, que você não dará conta. Mas o dia de você estar na minha casa me adorando, eu não aceito o trocar, o estar na minha casa me louvando por um serviço. E aí eu glorifiquei a Deus. Porque esse Deus que nós servimos, irmão, Ele não é um Deus que vai negociar com nós. Se eu deixar de estar na presença do Senhor por um trabalho, por uma festa, por qualquer outra coisa que seja, eu não sou digno de ser servo do Senhor. Eu não sou digno de louvar a esse Deus. Eu não sou digno de adorar a Ele. Porque eu não estou sabendo administrar o tempo que nós temos. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Quantos dias nós temos aqui para adorar a Deus, para louvar a Ele? 2 dias. Sobra quantos dias? 5. Já entendeu a conta, né, meu irmão? E mesmo assim nós não conseguimos esses 2 dias separar para louvar a Deus. Será que isso está fazendo bem para nós? Será que isso está edificando a nossa fé? Será que da forma que nós estamos fazendo, nós estamos glorificando ao Deus que nós servimos? Aí esse dia que eu não vim aqui, eu cheguei em casa, aí meu filho veio, me abraçou, olhou para mim e disse assim, pai, hoje não é dia de culto? Eu abaixei a cabeça, falei, sim filho, hoje é dia de culto, mas o pai escolheu ir trabalhar, ao invés de louvar a Deus. E aqui Deus está nos mostrando, para que nós venhamos comparar, irmãos. Talvez você esteja até me julgando aí, porque nós somos assim, né? Um julgamos ao outro. Mas não é para você me julgar, é sim observar a sua forma de se servir a Deus.
E eu vou começar a observar a minha forma de servidão. Mas você que está aqui também tem que começar a observar a forma de servidão a Deus. Chega de dar desculpas, irmãos. Chega de dar desculpa. Não tem mais tempo para dar desculpa. No tempo que nós estamos começando a caminhar com o Senhor, ainda nós entendemos, né? É tudo novo ali para nós, né? Principalmente quando você tem um vício, algo do tipo, é difícil. Mas como nós já estamos aqui há um tempo servindo a Deus, essa desculpa para o Deus que nós servimos não tem mais. Olha, eu comecei orando a Deus, né? Pedindo perdão para Deus, que ali no dia que era para mim estar na casa dele adorando a Ele, eu estava trabalhando. Deus não aceitou minhas desculpas, não. Deus falou, até ouço a tua oração, mas não aceita as suas desculpas. Se é falta de serviço, você clama a mim e eu te darei serviço. Mas o tempo de estar na minha casa te adorando, me adorando, é o tempo de estar na minha casa me adorando. Ali você recebendo pessoas, abraçando, acolhendo, falando do amor. E aí nós abaixamos a cabeça, né, irmãos? Começamos até a pensar, imaginar, mas eu sei que amanhã, irmãos, vai voltar tudo ao normal. Não na vida de todos que estão aqui, mas da maioria vai voltar ao normal. Nós vivemos hoje no tempo da graça e da misericórdia, pastor. Não precisa ser dessa forma. Nós sabemos que os últimos dias eles estão próximos. Por que estão próximos? Poucas coisas que estão nas Escrituras Sagradas falta se cumprir. Uma das coisas que me dói mais, que está nas Escrituras Sagradas, que eu não consigo entender, é a falta do amor dos filhos pelos pais. E hoje, isso está se tornando normal no nosso dia a dia. Não existe mais amor de filhos pelos pais. E isso está se tornando normal. A Bíblia diz isso. Que iria chegar um tempo que iria acontecer isso. Filhos se levantariam contra os pais. E os pais se levantariam contra os seus filhos. Nós vivemos isso no dia de hoje? Sim, vivemos. Talvez não na minha casa, talvez não na sua casa. Mas o vizinho do lado está acontecendo isso. E as Escrituras, elas estão se cumprindo. E nada que está aqui nas Escrituras vai passar despercebido. Essa noite existem pessoas adorando os seus pequenos deuses. Existem pessoas escolhendo estar em outro lugar ao invés de adorar o verdadeiro Deus. Mas nós que estamos aqui essa noite, aleluia, Senhor, pela graça e a misericórdia do Senhor, não iremos adorar a falsos deuses, mas sim iremos servir ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Não iremos adorar a Ele somente hoje, somente amanhã, somente semana que vem, mas iremos adorar até os últimos dias da nossa vida, porque aquele que provou desse amor jamais se afastará dele. E eu creio que nós estamos aqui pela graça e a misericórdia do nosso Senhor, e não iremos se afastar dele, não por nós mesmos, mas pela graça e a misericórdia do nosso Senhor. Pega a sua Bíblia aí que nós vamos ler esse versículo mais uma vez. Miqueias, capítulo de número 4, versículo de número 5. Nós vamos ler bem pausadamente. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus.
mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Para todo? Para todo? Saiba você, irmãos, que não tem mais para onde nós irmos mais. Nós iremos adorar para todo? Para todo? Aleluias. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Te adoraremos, Senhor, até os últimos dias da nossa vida, Deus. Não temos mais para onde ir, Senhor. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Obrigado. Você glorifica ao Senhor, irmão, por essa palavra essa noite? Glorifica mesmo? Espero que todos tenham entendido a palavra de Deus essa noite, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Chegou um tempo, irmãos, que nós não temos mais para onde ir, nós não temos mais o que fazer sem o Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos. E essa noite nós iremos fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Vamos dar mais uma linda salva de palmas para o Senhor. Aleluia.